Graças e paz, amados, podem sentar. Antes de iniciar, eu trago aqui algumas palavras bem rápidas. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar nessa amada igreja, com os meus amados irmãos, e agradeço essa oportunidade na pessoa do reverendo Ricardo e da pastora Rosa, dos demais pastores dessa casa que têm me dado esse privilégio de estar com os irmãos. Em segundo lugar, reverendo Ricardo, pastora Rosa, eu trago aqui saudações de muitas pessoas. Eu vou citar 4 em especiais. O pastor José Luiz e a pastora Valquíria mandam um abraço para vocês, parabeniza vocês. Infelizmente não pode estar hoje aqui com vocês, mas amam grandemente a vida de vocês. Junto com o pastor José Luiz, manda um abraço ao pastor Rairildo e a sua esposa, a irmã Sofia. Estivemos juntos essas semanas. Olha, não esquece de mandar um abraço para o Ricardo, para a Rosa, não esquecerei. E também do pastor Reginaldo e da sua esposa Cláudia, a pastora Cláudia, né? O Reginaldo é aquele grandão lá. Então eles mandam um abraço e os parabéns para vocês, ok? Além disso, não posso citar todos os nomes, né? Mas várias pessoas da igreja, acho que pelas mídias sociais, perceberam que era o teu aniversário, né, de vocês, e mandaram um abraço para vocês. Então, em nome da CIEB, dos irmãos da CIEB, que mandaram os parabéns, eu estou aqui registrando aqui esses parabéns deles, ok? Vamos lá. Algum tempo atrás, eu assisti um filme, eu não lembro agora como é que fica em português, mas o nome do filme é Lion, Uma Longa Jornada para Casa. Me parece que fica assim em português. Lion, Uma Grande Jornada para Casa. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme, mas é a história de um garoto indiano que, quando tinha 5 anos de idade, foi para a parte lá de trens da sua cidade, a estação de trem, para vender coisas. Ele e o irmão mais velho. Então a mãe mandava ele, eu acho que era vender doces, alguma coisa assim. Mas naquele dia, o mais novo, esse que tinha 5 anos, estava muito cansado. E aí o irmão mais velho disse, olha, descansa aqui nesse vagão de trem. E foi trabalhar, foi vender. Quando voltou para buscar o irmão, o vagão de trem não estava mais lá. E aquele vagão de trem percorreu 1.500 quilômetros, com um garoto de 5 anos dentro. Alguém já assistiu esse filme, não? Assistiu? Triste, né? A gente chora mesmo, né? Lion, a jornada de um leão, ou o caminho de um leão. E aí ele se acha na capital, em Dubai, 1.500 quilômetros de distância. E ele consegue sobreviver, sozinho, com 5 anos, ele consegue sobreviver algumas semanas nas ruas de Dubai. Até que acontecem vários eventos e ele chega num grupo de adoção e é adotado por um casal australiano que o cria. E quando ele tem em torno de 20, 25 anos na faculdade, as pessoas perguntam a história dele e ele tenta lembrar o que ele conseguia, porque com 5 anos tem poucas lembranças, né? E ele começa a falar. E um grupo de pessoas na faculdade, reverendo Ricardo, ajuda-os, por que você não procura a sua história, a sua família? E eles começam a pegar detalhes, agora com a tecnologia da internet, coloca numa coisa, coloca noutra, Google Maps, né, aquela coisa Maps, aquela coisa toda, até que vai aparecendo lampejos na memória dele, e ele consegue descobrir de onde ele veio. E as pessoas ficam admiradas, 1.500 quilômetros de distância naquela época de trem, meu irmão. Para resumir, ele consegue descobrir a sua família, e ele vai na sua família verdadeira, sua mãe. O irmão mais velho, quando ele chega em casa, descobre que o irmão mais velho, naquele dia, morreu atropelado, procurando ele pelos trem. E 25 anos depois, a mãe verdadeira encontra o filho. O nome dele é Saru, se eu não me engano. Uma história muito bonita, que quando tomou conhecimento na Austrália, tomou a conta da Inglaterra, né, e percorreu o mundo e virou filme essa história, né? Tanto é que você pode achar esse filme aí tranquilamente, um filme muito bonito. E quando eu vi o filme, eu me lembrei de algumas coisas que aquele filme tem em comum.
com a vida cristã. Um acidente fez com que nós nos perdêssemos, o pecado. Nascemos perdidos, nascemos fora de casa. Pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos mostrou o caminho de volta para casa, que é Jesus Cristo. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O nome do filme é Lion, a jornada de um leão. A diferença é que nós não somos o leão nessa jornada. O nosso leão é o leão da tribo de Judá. Nós só vamos voltar para casa, só vamos chegar em casa, não porque somos os leões, mas porque o verdadeiro leão vai à nossa frente nos guiando. E por isso chegaremos de volta para o nosso lar, de onde nunca deveríamos ter caído. Mas, se a história desse garoto indiano é a história de todo crente, de maneira particular, reverendo Ricardo, é a memória, é a história do pastor. Não só do pastor Ricardo, de todos os pastores. Não só da pastora Rosa, de todas as mulheres de pastor, esposa de pastores. A volta para o lar é a história de todos os cristãos, mas de maneira especial, eu creio que daqueles que são os líderes, daqueles que guiam o povo de Deus de volta para casa. E é uma história escrita em vários capítulos, que eu vou trazer, que eu vou destacar alguns aqui nesta noite. Para isso, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Vamos ler dos versos 8 a 16. E dos versos 8 a 16, eu quero destacar alguns capítulos dessa história, que é a história do pastor Ricardo, da pastora Rosa, é a minha história, a história dos pastores dessa casa, mas é a história de todos nós cristãos. Êxodo 17, de 8 a 16, se você achou, diga amém. E se você não achou, diga misericórdia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos pares e vocês respondem com os versículos ímpares, amém? Diz assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. 11. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. 15. E por último, e disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tua santa e bendita palavra. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Ajuda-nos a entender a tua palavra e, mais do que entender, ajuda-nos a praticá-la. Visita-nos com graça e misericórdia. A nossa oração em nome de Jesus, a igreja diz. Rapidamente, irmãos, essa passagem que eu acabei de ler, eu creio que muitos já entenderam, só pela leitura onde eu vou chegar.
Mas, só para você ficar mais entendido, essa passagem está registrada no livro de Êxodo, logo após a saída do povo do Egito. Ela tem uma sequência lógica. Primeiro, a salvação do povo de Deus das mãos de Faraó e do Egito com mão poderosa. Todos os judeus sabem, nós sabemos, que eles foram libertos pela graça e misericórdia de Deus, como eu e você somos libertos do poder do pecado pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você observar a sequência, não precisa abrir a Bíblia ou ler, mas só para você observar, assim que eles saem do Egito, a primeira coisa que eles fazem é uma festa. Miriam canta, mas na sequência eles já reclamam, porque eles precisam de água. E nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos passando também, nós precisamos da mesma água que eles beberam. E não foi uma água natural, foi uma água sobrenatural, porque saiu da pedra. E Paulo vai dizer, e o autor de Hebreus também vai dizer, que essa pedra era Jesus Cristo, porque Cristo é a água da vida. E na sequência eles têm fome, e Deus manda então o maná. Então, libertação do Egito, fazem uma festa porque foram libertos. Na sequência tem sede, ele manda a água da vida. Depois tem fome, ele manda o pão da vida. E em João capítulo 6 nós sabemos que o maná, o verdadeiro maná, é Jesus Cristo, porque ele é o pão da vida. Se acabasse aqui era uma beleza, mas a estrada continua. Nós temos que voltar para o nosso lar, o lar celeste. E na sequência vem o capítulo que eu acabei de ler. E nesse capítulo eu quero tirar algumas lições do ministério pastoral, da vida do reverendo Ricardo, da pastora Rosa e de todos nós que aqui estamos. O versículo 8 começa dizendo: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eles não fizeram nada. Eles não provocaram nada. Simplesmente por ser povo de Deus, simplesmente por seguir a Deus, nós iremos passar por lutas e provações neste mundo. O mundo nunca vai nos aceitar, nunca vai nos amar. O texto começa, então veio Amaleque, mas veio por quê? Os filósofos antigos diziam que para você ter um inimigo, basta pensar diferente. Para ter inimigo, basta você pensar diferente. Nós podemos parafrasear para a Bíblia dizer que para termos problemas, lutas, inimigos, basta ser povo de Deus. Só em ser povo de Deus, o mundo já nos rejeita. Essa é a grande verdade. E essa figura de Amaleque, veio Amaleque pelejar contra Israel em Refidim. Amaleque na Bíblia é uma figura de Satanás. E esse ataque foi tão terrível, tão cruel, que Deus vai repetir o que está escrito no final que nós lemos, de que ele iria banir Amaleque da face da terra. Eu vou banir a face de Amaleque, a memória de Amaleque eu vou destruir. Se você observar, em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 25, eu vou ler aqui para vocês, Deuteronômio capítulo 25, tinha se passado 40 anos, desde o momento em que Amaleque pelejou contra Israel, 40 anos, Moisés está morrendo, está passando a liderança para Josué, e lá ele disse, olha, escreve isso aí num livro, escreva, passa para Josué, para que ninguém esqueça o que eu acabei de falar, que eu vou destruir a memória de Amaleque. Quando chega em Deuteronômio 25, que ele está entregando, que ele vai se preparar para morrer, a partir do versículo 17, olha o que ele vai dizer: lembra-te do que te fez Amaleque, não esqueça, no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te haver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres,
apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. O ataque de Amaleque é igual o que Satanás faz com a gente. Como foi que Amaleque atacou? Os que iam na retaguarda, os que ficaram para trás, os que iam longe, os cansados, os afadigados, os mais fracos. Quem é que Satanás leva vantagem na igreja? Contra quem? Contra aqueles que seguem Jesus de longe, aqueles que estão lá no final, que não querem andar perto da arca, nem debaixo da nuvem e nem da coluna de fogo, aqueles que estão fracos na fé. Por isso, voltando para Êxodo capítulo 17, a figura de Amaleque na Bíblia é uma figura de Satanás. Amaleque na Bíblia é uma figura do inimigo, dos demônios, de Satanás e dos seus ministros, que ataca por trás, ataca quando não está se esperando, ataca quando está fraco, ataca quando está doente. E o que isso tem a ver com o ministério pastoral? São esses que a gente mais ora, mais se desgasta em amor para ajudar. São esses que mais levam tempo do pastor, da pastora. Não estou dizendo isso aqui, irmãos, reclamando do ofício pastoral, não. Mas estou dizendo que isso é uma realidade na vida de todos nós e principalmente do pastor e da pastora, dos líderes da igreja. Foi dito aqui, não pela minha boca, mas por um membro da igreja. Quantas madrugadas eu não recebo aqui um WhatsApp, estou orando por você, pela sua casa. Foi dito no começo pelo pastor Juliano, né? O problema não é ter problema, é como enfrenta o problema. Foi dito agora pelo pastor Jefferson, né? Temos lutas e batalhas. O ministério pastoral é um ministério de lutas e batalhas. Tem os nossos pecados e ainda por cima tem o inimigo das nossas almas que ataca todo dia. Veio Amaleque pelejar contra nós. Segundo quadro que eu quero destacar aqui. Quando veio o ataque, quem é que toma a frente? Quem é que toma as decisões? Olha o versículo 8. Com isto, ordenou Moisés a Josué. O pastor é que dá o primeiro passo, é ele que lidera, é ele que ordena, é ele que guia, é ele que orienta, é ele que mostra soluções. O versículo 8 diz que ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Segundo quadro, meus irmãos. Desde o Antigo Testamento, só foi ficar claro no Novo Testamento, mas a verdade é que desde sempre, nossa luta nunca foi contra carne e sangue. A nossa luta sempre foi espiritual. Ué, mas por que Moisés não foi para a luta também? Não, ele foi para a luta. E por causa dele que a luta foi vencida. Ele sobe para o outeiro, porque ele sabe que as lutas dele, as lutas do povo dele, as lutas do pastor, da pastora e da igreja, dos membros das ovelhas da igreja, dos membros da igreja, só serão vencidas com fé e oração. Por isso que Moisés sobe para o monte. E digo mais, se ele não sobe para o monte, Israel não existiria hoje. Se ele não busca Deus, Israel não existiria hoje. E diz o texto no versículo 11, eu queria até que você lesse de novo comigo, se puder projetar aqui, irmã, o versículo 11, que é o versículo central dessa parte que eu estou lendo. Olha o versículo 11 comigo. Vamos ler juntos? Quando
Quando as mãos estavam para o alto, clamando, orando, a igreja prevalecia. Quando baixava as mãos, o inimigo prevalecia. Isso é uma lição para a eternidade, irmãos. Se você quiser vencer as suas lutas, os seus problemas, como disse o pastor Juliano, só tem um jeito: oração. Ontem nós estamos numa semana muito corrida lá em Caçapava, na nossa igreja. E ontem eu estava, além dos meus compromissos, eu estava com meus 2 netos, eu e Iraci, minha filha e meu genro viajando, e nós com os 2 netos, e o mais novo ficou doente. E no corre-corre da vida, do dia, reverendo, eu não parei para orar. E quando deu umas 9 e tanto, o Nicolas doente, eu não parei para orar. Aí peguei o celular, comecei a colocar mensagem para vários irmãos. Até alguns daqui, inclusive, eu mandei, ora aí, tal. Irmãos, pouco tempo depois, a febre baixou, as dores desapareceram do Nicolas, o Nicolas conseguiu dormir. Aí eu cheguei hoje de manhã na igreja, o pessoal, como é que está o Nicolas? Rapaz, assim que eu pedi oração, assim que vocês começaram a orar, a vitória chegou. É assim. A vitória vem com as mãos para o alto, levantando as mãos, porque a luta não é contra carne e nem sangue. Mas há um terceiro quadro que eu quero destacar aqui, no versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. 2 coisas nesse ponto aqui. Marca aí na Bíblia. O professor não tem jeito de esquecer as coisas, né? É a primeira vez, em toda a Bíblia, a primeira vez que a palavra fé aparece na Bíblia. Você acredita em uma coisa dessa? É a primeira vez que a palavra fé aparece na Bíblia. Você vai perguntar, mas pastor, onde é que está a palavra fé aí que eu não estou enxergando? Nenhuma tradução colocou isso. Está no final do versículo 12, quando diz: assim lhe ficaram as mãos firmes. Essa expressão, mãos firmes, é a palavra emuná, que significa fé ou fidelidade. Como é que nós vencemos as batalhas desse caminho de volta para casa? Com fé, com fidelidade a Deus, com as mãos firmes, com as mãos firmes. Assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E no final daquele dia, a vitória veio para Israel. É a primeira vez que Israel é atacado no caminho para Jerusalém, para Canaã. Primeiro ataque, sem ter feito nada. E foi vencido como? Com as mãos para o alto, com as mãos firmes. Glória a Deus. Mas há uma segunda lição ainda, mais uma outra lição aqui, uma quarta lição. E aqui eu vou me dirigir de maneira particular aos demais pastores dessa casa e demais lideranças dessa casa. As mãos ficaram firmes de Moisés. O pastor Moisés conseguiu ficar com as mãos firmes. Mas como foi que ele ficou com as mãos firmes? Porque 2 pessoas, um do lado e o outro do outro, o ajudou. Arão e... Então eu quero falar para os Arãos e Ur desta casa. Eu sei que o reverendo Ricardo é extremamente agradecido pelos homens e mulheres que Deus tem colocado na vida dele para ajudar a edificar essa igreja. Isso eu sei e vocês também sabem mais do que eu. Mas a verdade é que ninguém faz a obra sozinho. O pastor Ricardo e a pastora Rosa também precisa de Arão e Ur. Porque tem dia que a gente está cansado. Tem dia que pesa. E nós precisamos de um Arão do lado e um Ur do lado. Esse Arão e esse Ur aqui, desse capítulo. Não é Arão e Ur dos capítulos para frente. Não, esse Arão aqui. Que pegue num braço e pegue no outro e diga: pastor, nós estamos com você.
Hoje pela manhã, e aqui eu peço até perdão por puxar a sardinha para o meu lado, mas serve como testemunho para vocês. Hoje pela manhã, nós tivemos o encerramento da Escola Bíblica Dominical na CIEB. Nós sempre temos um encerramento e um descanso para os pastores e professores. E eu sou o principal professor da EBD. Então, dos 45 dias de aula que nós temos no ano, eu dou 40 aulas, mais ou menos. E quando terminou, o pastor Zé Luiz subiu lá em cima e falou assim: há muitos anos eu orava para que Deus mandasse pessoas para me ajudar. Eu queria tanto um professor para a EBD. Deus mandou 2, que é eu e o outro irmão chamado o Marcos Pereta. E ele disse assim: olha, eu agradeço a Deus por Deus ter mandado vocês 2 hoje aqui. Eu sei que o pastor Ricardo também pode dizer isso. Não pode, pastor? Obrigado pelos Arãos e Ur dessa igreja. Mas Arão e Ur desse capítulo. Arão bênção e Ur bênção. Não aquele Arão e Ur de problemas, mas aquele Arão e Ur que enxerga quando o pastor está cansado, que enxerga quando a pastora está cansada, que enxerga quando o pastor precisa de ajuda e diz: estamos contigo, irmão. Vou pegar num braço, o outro pega no outro. E com as mãos para cima, a vitória virá. Isso me leva a uma quinta e penúltima lição. Diz o versículo 13 que Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio de espada. Mas o versículo 14, quem vai falar é o Senhor, letra maiúscula, porque é o nome de Deus, Yahvé. Então Yahvé disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro, e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo da terra. Moisés edifica um altar e lhe chama: o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quantas lutas nós teremos? Não sei. Você não precisa fazer nada, só em você seguir a Deus, lutas virão. O inimigo sempre vai se levantar. Mas a cada luta, a cada batalha, nós edificaremos um altar, fincaremos uma bandeira e diremos para as hostes satânicas e para o mundo caído que Jesus Cristo é a nossa bandeira, que Deus é a nossa bandeira. Você pode perguntar: o Senhor falou que 40 anos depois Moisés falou para Josué. Josué lembra do que Deus prometeu. Josué não esqueceu, mas o povo de Deus esqueceu. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Tinham se passado quase 400 anos desde que Deus tinha dito para Moisés: eu vou destruir os amalequitas. Porque Amaleque é uma figura de Satanás. Eles não têm cura, eles não têm conversão, eles não têm salvação. Reverendo Ricardo, 400 anos depois, o povo tinha esquecido. Quando chega no capítulo 15 de 1 Samuel, de novo Deus volta a falar a um profeta e diz o seguinte a Samuel: Samuel, vai e fala a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente. 400 anos depois, Israel não cumpriu a promessa. E os amalequitas passeavam ao redor de Israel, ameaçando Israel. Mas agora eles vão pagar o que fiz. O povo esqueceu do inimigo das nossas almas, de Satanás. Deus não esqueceu. Aí Saul vai. Versículo 8: tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fim de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia.
400 anos depois, preste atenção que eu vou encerrar aqui. 400 anos depois, um outro pastor é levantado. E a missão dele é: chegou a hora de acabar os amalequitas. Agora chegou, porque minha palavra não cai por terra, eu vou cumprir minha palavra. E o que foi que Saul fez? Propôs justamente o rei e o melhor dos amalequitas. Qual é a lição para nós aqui, meus irmãos? E qual é a lição para nós pastores aqui? Não tem acordo entre nós e as trevas. Não tem nada de bom nas trevas que possa nos satisfazer. Nada. Saul poupou Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Deus não queria nada disso. Por isso que nessa passagem vai dizer: obediência eu quero, e não sacrifícios. Conclusão: a jornada do cristão, a jornada do pastor, a jornada de cada um de nós é uma jornada de lutas. Enquanto caminharmos de volta para Jerusalém, nós teremos pelejas. É saúde, é problema financeiro, como falou o pastor Juliano, é problema de relacionamento, é casamento, é filho, é trabalho, enfim, as lutas virão. Como é que nós vamos vencer essas lutas, meu irmão? Com oração. É com as mãos para o alto. Como é que vamos continuar essa caminhada de vitória? É com fé, com as mãos firmes. Como é que nós vamos vencer essa batalha de volta para Jerusalém, meus irmãos? Fazendo de Deus a nossa bandeira. Javé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Até Cristo voltar, nós estaremos em guerra contra o inimigo das nossas almas, contra esse mundo de trevas. Mas Deus, o nosso Deus, é a nossa bandeira. O jovem indiano conseguiu voltar para casa, conhecer a sua família. Depois de perdidos aos 5 anos de idade, e aos 25 consegue achar a sua casa. Nós um dia estaremos em casa. Um dia chegaremos no lar celestial. Para isso, irmãos, siga a orientação dos seus pastores. Ore pelos seus pastores. Seja Arão e Ur para ajudá-los, porque eles também velam pelas nossas almas. E quando chegarmos lá, irmão, todos nós seremos um só povo, um só rebanho, uma só fé, um só batismo, diante do grande rei, do grande leão de Judá, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.